O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e caríssimos irmãos e irmãs, povo de Deus, filhos e filhas amados do Senhor, celebrar a festa de Nossa Senhora do Carmo é refletir no nosso coração as realidades que nos convidam a buscar Cristo Jesus constantemente. O Monte Carmelo, onde aparece a Virgem Santíssima, a Terra Santa, é um lugar do silêncio, o lugar da oração, o lugar de contato íntimo com a palavra de Deus. Aqueles que ali se encontram verdadeiramente com a face misericordiosa do Pai. É estar em um jardim onde se pode ouvir o silêncio que vem do coração de Deus. O Senhor que vem habitar nos nossos corações, como habita no Monte Carmelo. A primeira leitura, a profecia de Zacarias, traz ao nosso coração esta verdade. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho habitar no meio de ti. Claro, referência ao próprio Cristo, Deus encarnado no ventre da Virgem Santíssima, mas a presença de Deus que está sempre conosco, nos auxiliando constantemente a dar passos em direção à graça, à glória, ao amor eterno que é Deus. É deixar, meus irmãos e minhas irmãs, todos os dias da nossa vida, Deus fazer-se presente, habitar verdadeiramente dentro dos nossos corações. A Virgem Santíssima, Senhora do Monte Carmelo, alerta aos nossos corações justamente a esta compreensão, a este entendimento. Buscar, fazer a vontade de Deus constantemente. E o Evangelho de hoje nos convida a esta meditação. Diante daquelas pessoas, à sua volta, Jesus declara: estas pessoas que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, estes são verdadeiramente meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Jesus, ao ter esta atitude e falar desta forma, não exclui a Virgem Santíssima, que, como nos diz o evangelista, está à porta esperando falar com Cristo Jesus. Mas, ao contrário, a indica por primeiro, porque Maria é a primeira a fazer por completo a vontade do Pai. O fiat, o faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria diz para o anjo: eis aqui, Senhor, a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim de Maria que faz renovar na face da terra a glória de Deus. A vontade suprema, estar na presença de Deus, sem questionar-se, sem duvidar, sem ter medo, assumir o projeto
de Deus. É abrir o coração para que nosso coração seja o jardim de Deus, onde Deus faz morada. Deus, os escritores, os padres da igreja, melhor dizendo, antigos, os seus escritos nos diziam que Deus faz morada na alma que se encontra em estado de graça. Ali encontra o seu jardim, ali passeia, ali faz morada, ali habita, porque encontra refúgio e porto seguro. E Maria, a alma pura, sem mancha do pecado, imaculada, é o maior de todos os jardins onde Deus pode encontrar descanso, acalento, morada, habitação. Por isso, somos chamados a renovar neste dia, celebrando a memória da Virgem Santíssima, o desejo do nosso coração de ser morada para Deus, de ser casa da graça de Deus que vem a nós. Morada do Espírito Santo, que move dentro de nós constantemente, através do auxílio e da intercessão da bem-aventurada Senhora do Monte Carmelo. Os escapulários que nós impomos sobre nós nos lembram justamente esta realidade. Sobre o nosso peito nos faz recordar um coração puro que nós devemos ter constantemente. Por isso, de um lado Nossa Senhora do Carmo, o outro Sagrado Coração de Jesus, o coração manso, puro e humilde, ao qual nós devemos nos assemelhar todos os dias, ter conosco, para que seja local, morada, habitação da graça de Deus. Monte Carmelo, onde a Virgem aparece, é esse jardim de Deus, onde Deus passeia, onde Deus faz morada. E Maria, ali no Monte Carmelo, é a flor mais bela de todas daquele jardim, porque ela se faz revestir da graça de Deus. Reconhece a sua humildade. O salmo de hoje é justamente o canto da Virgem Maria a Deus, reconhecendo na sua pequenez a graça de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele viu a pequenez de sua serva. Deus olha para cada um de nós, para a nossa pequenez, para a nossa humildade, e deseja ter conosco uma eterna, íntima e perfeita comunhão. Mas nós precisamos, a cada dia, abrirmos a esta graça. Lembra-se de Cristo no Evangelho. Quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Se não buscá-lo todos os dias. E qual é a vontade do Pai, se não amá-lo de todo o coração? Qual a vontade do Pai, se não colocarmos na presença dEle todos os dias e sermos templo, morada, habitação digna, jardim, como o Monte Carmelo, para que Deus possa passear no meio de nós, ter uma alma pura, como o da Virgem Santíssima, como o de Cristo Jesus, viver no estado de graça, na santidade, a nossa consagração total a Cristo Jesus pelas mãos da Virgem Maria, que daqui a pouco esses nossos irmãos irão fazer, e muitos de vocês já fizeram, é justamente nos lembrar disso. Nos fazemos escravos por amor, recordando-nos sempre do amor de Deus, buscando estar em santidade, livres de todo o pecado, da escravidão do pecado, deixar a escravidão do mal para sermos eternos escravos por amor de Deus. A escravidão que nos leva ao céu, que salva a nossa alma, ter íntima e perfeita comunhão com Deus. As cadeias nos recordam isso. Estamos eternamente presos a esse eterno amor, o único que deve nos sustentar. Isso é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Quem faz todas estas atitudes, todas estas ações, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que nós possamos, meus irmãos, ter dentro do nosso coração o pleno reconhecimento da nossa pequenez, da nossa indignidade, mas também reconhecer que Deus quis e quer fazer morada em cada um de nós. Deus quis e escolheu cada um de nós para estarmos neste mundo, para nos entregarmos confiantes a Ele. Mesmo com as nossas fraquezas, Deus constantemente nos restaura na sua misericórdia, perdoando as nossas faltas. Que nós possamos procurar constantemente dar o máximo de nós a Cristo Jesus. Só é capaz de fazer a vontade do Pai que está no céu aquele que renuncia
a si mesmo, aos prazeres do mundo, a todas as realidades passageiras e momentâneas da carne, para estar na presença de Deus. A escravidão, inclusive, também nos lembra disso. As nossas cadeias da consagração é estar inteiramente, corpo e alma, na presença de Deus. Nós somos inteiramente de Deus e nós precisamos nos recordar sempre disso. Nós não somos donos do nosso próprio corpo, da nossa alma. Deus nos deu um dom, a vida, e a Ele pertence. Nós não sabemos. A graça de Deus age dentro de nós. Nós a compreendemos pouco a pouco. Mas é Deus o dono da nossa existência, o dono da nossa vida. É preciso se recordar disso todos os dias. Renovar o nosso sim a Deus diante do altar todos os dias. Ter comunhão perfeita, a Eucaristia, símbolo dessa plena aliança de Deus com a humanidade. Um Deus tão grande e misericordioso que se faz pequeno. Um pedaço de pão sobre o altar para nos saciar e estar eternamente em comunhão conosco. Que nós possamos deixar esse Deus misericordioso, esse Deus poderoso, fazer em nós maravilhas todos os dias, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo o seu amor que nos sustenta constantemente. Que nós possamos contar todos os dias com a intercessão, de modo especial, da bem-aventurada Virgem Maria. Termos a Virgem Mãe como modelo fiel do seguimento. De buscar, ao menos um pouco, seguirmos os seus passos. Ao menos um pouco sermos como Maria. Ao menos um pouco termos a santidade de Maria no nosso coração. Ao menos um pouco sermos capazes de dar o nosso sim a Cristo Jesus todos os dias. Que nós possamos, meus irmãos, como nos profere o profeta Zacarias, emudecer tudo aquilo que não pertence a Deus da nossa vida, para que se levante em nós uma digna e santa habitação. Sejamos nós também jardins, para que Deus possa passear nos nossos corações. Sejamos nós também, como Maria, a flor do Carmelo, onde Deus deposita toda a sua confiança, todo o seu amor, toda a sua misericórdia. Que nós sejamos dignos de ser chamados irmãos, irmãs, mães de Cristo Jesus, por fazer a vontade de Deus todos os dias. Renuncie a tudo aquilo que te impede de fazer a vontade de Deus. Olhe para dentro do teu coração, olhe para dentro da tua vida, coloque-se de prontidão diante de Deus. Você que já fez a sua consagração, você que já recebeu a imposição do escapulário de modo especial, faça esse exercício diante da Virgem Santíssima, de renovar o seu sim por completo. Não um sim vacilante, não um sim fraco, com medo, mas um sim confiante na graça de Deus. Um sim por inteiro. Maria se entrega por inteiro. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Estou inteiramente à disposição de ti, Senhor. Tenhamos a audácia de dizer isso para Deus todos os dias, porque é uma audácia. Quando nós criamos coragem dentro do nosso coração, na nossa indignidade, na nossa pequenez, de recorrermos a tamanha graça. Mas a audácia nos sustenta diante de Deus, porque Deus nos faz ser capazes de pedir, de invocar e de alcançar tamanha graça. Não é impossível para nós, não está longe de nós quando nós fazemos por merecer a graça de Deus. Que Ele esteja sempre nos nossos corações, nos auxiliando a buscá-lo todos os dias. Que os nossos escapulários, as nossas cadeias, as nossas devoções pessoais nos façam todos os dias nos recordar que o Senhor adentra nos nossos corações e deseja habitar eternamente. Portanto, sejamos como Cristo Jesus, manso, puro e humilde de coração, como a Virgem Santíssima, prontos para dar o sim por inteiro a Deus todos os dias. O sim, ele é renovado constante. Ele não é feito uma vez e pronto, acabou. A consagração, ela é renovada constantemente, firmando esta aliança com Deus. Se não se renova a consagração, se perde o contato, o brilho essencial e primordial da graça que Deus nos concede por tais atitudes, por tais venerações, por tais orações
consagrações. Tenhamos sempre firme nos nossos corações. É preciso estar diante de Deus. Mesmo que o mundo pareça nos impedir de vir diante de Cristo, nos entregarem por inteiros. Mesmo que o mundo pareça colocar inúmeros obstáculos, a graça de Deus é maior do que tudo isso. Talvez não sintamos preparados para a consagração. Talvez nunca estaremos totalmente preparados. Mas se temos um coração puro, manso e humilde, e sabemos que Deus nos chama, nós podemos dar o nosso sim, porque Ele vai nos sustentar nesse sim todos os dias. E a gente vai se preparando para chegar à perfeição completa, que só se dará no céu, na vida eterna. Neste mundo, nunca estaremos preparados, nunca estaremos prontos, acabados. A perfeição é só no céu. Aqui nós estamos em constante construção, em constante procura, em constante busca daquilo que nos é dado, pelo amor e a misericórdia de Deus. Que a Virgem Santíssima nos auxilie, que permaneçamos firmes, buscando sermos jardins para Deus. Que a Virgem do Monte Carmelo nos inspire todos os dias a sermos melhores do que fomos hoje, melhores do que fomos ontem, melhores do que seremos amanhã, na graça, no amor e na misericórdia de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus